Olá pessoal, eu sou o professor Marconi, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos continuar falando da unidade temática números, do assunto números racionais e vamos dar sequência no desenvolvimento que estamos fazendo a respeito das frações. Eu vou trabalhar alguns exemplos para que a gente possa fixar nossas ideias com relação à representação geométrica e com relação à divisão. Então, o primeiro exemplo que eu estou propondo aqui é que nós observemos a fração 3 sobre 12, ou 3 dozeavos. E aí, para que nós possamos fazer a representação geométrica, como nós já havíamos visto, a gente pode tomar um retângulo, né? O retângulo é uma figura geométrica que não é a única que pode ser utilizada na representação de uma fração, ok? Estou usando o retângulo apenas por comodidade. Então, vou tomar um retângulo para representar o nosso todo, né? A nossa unidade. Vou dividir o retângulo em 12 partes iguais, lembrando que o denominador sempre traz para nós a quantidade de partes em que o nosso todo deve ser dividido. E vou pintar, vou marcar aqui 3 partes, quantidade esta indicada pelo nosso numerador. Muito bem. E nós temos a possibilidade de observar uma fração também como uma divisão. A divisão do numerador pelo denominador, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, 3 dozeavos nós podemos enxergar como resultado da divisão de 3 por 12. Mas vamos nos recordar que se eu tenho 3 unidades e quero dividir para 12, eu não consigo dar pelo menos uma unidade para cada um dos 12. Então, eu preciso transformar esta unidade em décimos. Então, essas 3 unidades, nós sabemos que elas representam 30 décimos. E a ordem dos décimos aparece para nós na escrita de um número decimal, de um número com vírgula, na primeira casa após a vírgula. Então, se eu estou realizando uma operação de divisão em que eu transformei as unidades em décimos, o resultado aparecerá na primeira casa após a vírgula. Então, eu preciso colocar um zero e uma vírgula aqui, e o resultado dessa nossa conta eu vou colocar aqui, ok? E aí, mais uma vez, aquele nosso esforço de estarmos com a tabuada em mente, né? Uma vez 12 é igual a 12. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 12, 36. Já ultrapassa o nosso dividendo. Então, não posso usar o 3, tenho que usar o 2. 2 vezes 12, 24. 30 menos 24, sobram 6 décimos, né? Lembrando que estamos trabalhando com os décimos aqui. Eu não consigo pegar esses 6 décimos e dar um para cada um dos 12. Então, preciso transformar esses décimos, no caso, em centésimos. É a ordem imediatamente inferior. Então, acrescento um zero aqui. Os 6 décimos viraram 60 centésimos. E o resultado da divisão, nesse nosso próximo passo, vai ocupar aqui a segunda casa após a vírgula, que corresponde à ordem dos centésimos. 60 dividido por 12, o resultado será 5. 5 vezes 12, 60. 60 menos 60, 0. E nós encerramos a nossa divisão. Temos aqui, portanto, a representação decimal, 0,25, representação decimal da nossa fração 3 dozeavos. E é interessante que a gente consiga situar esse número aqui na nossa reta numérica. A
a gente consiga identificar em qual posição ele está. Então nós temos duas possibilidades para avaliarmos aqui com qual a gente se sente mais à vontade, ok? A primeira é a seguinte: nós vamos proceder de forma semelhante ao que a gente faz na representação geométrica da fração. Então nós vamos tomar a distância de 0 até 1, que é a nossa unidade, que representaria o nosso todo, e vamos dividir esta distância, este comprimento, em 12 partes iguais, da mesma forma como fizemos com o retângulo. Então, se eu dividir em 12 partes iguais, eu tenho que tomar agora 3 dessas partes para localizar aqui a minha fração 3/12. Então, vou vir aqui e vou contar 1, 2, 3. O 3/12 está situado aqui, tá certo? Mas também nós podemos fazer a marcação dessa fração, né, deste número, usando a sua representação decimal, 0,25. E aí a gente já volta para as características do nosso sistema de numeração decimal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos novamente tomar aqui, ó, a nossa reta numérica e esse intervalo de 0 a 1, né, porque precisamos tomar a unidade em cima dela que nós estamos trabalhando. E eu vou dividir este comprimento agora em 10 partes iguais, porque esse é o princípio de trabalho no nosso sistema de numeração decimal, né? Cada uma das ordens a gente pode subdividir em 10 para observar os elementos de uma ordem inferior. Então, se eu estou com uma unidade e subdivido essa unidade em 10, em cada um desses pontinhos aqui, ó, eu estou observando um elemento da ordem inferior, portanto, 1/10. Eu tenho aqui, ó, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5, 6, 7, 8, 9, 10/10, que representam uma unidade. No nosso caso ali, nós temos 0,25, que são 25 centésimos. Então, já estou pensando agora numa subdivisão da subdivisão que foi feita. Mas não vai ser complicado nós fazermos essa marcação aqui. Observe o seguinte: esse primeiro ponto aqui é o 0,1. 1/10. Esse segundo ponto é o 0,2. Este terceiro é o 0,3. Nós também poderíamos pensar que esse aqui é o 0,10, esse é o 0,20 e esse é o 0,30, se estivéssemos pensando em termos de centésimos e não de décimos. E o número que eu preciso marcar é o que corresponde a 25 centésimos, então está entre o 0,2 e o 0,3. Por quê? Entre o 20 centésimos e o 30 centésimos, exatamente na metade deste comprimento aqui. E se nós observarmos, né, pelo menos a ideia é que assim acontecesse, que existe uma coincidência, né, da sua marcação, tanto em uma quanto da outra maneira. Você tem que marcar aqui o mesmo valor, né? É claro que isso é aproximado aqui nesse meu desenho, porque um desenho à mão livre não traz a precisão das medidas. Mas então temos essas duas possibilidades para fazermos a localização do nosso número racional na nossa reta numérica. Veremos agora um exemplo diferente daqueles que nós temos visto até agora. Por quê? É uma fração que traz para nós o numerador maior que o denominador. Eu já havia comentado um pouco sobre isso, mas é quando a gente está diante de uma situação dessa que não fica muito conveniente a gente pensar na fração como partes de um todo, ou como parte de um todo.
Por quê? Porque, na verdade, a gente vai perceber aqui que essa fração vai superar o que nós estávamos até então chamando de todo. Vejamos a maneira de fazer a representação geométrica dessa fração. Vamos observá-la também como divisão e depois fazer a marcação aqui na nossa reta numérica. Então veja só, a ideia que nós temos de tomar um retângulo para representar a nossa unidade e dividi-lo numa quantidade igual de partes, cuja referência ao nosso denominador se mantém. Então eu peguei um retângulo aqui, dividi em 16 partes iguais. E dessas 16, quantas eu tenho que tomar? Eu tenho que tomar 22. Só que 22, né, é maior que 16. Então, um retângulo apenas não é suficiente para que nós possamos fazer a representação geométrica dessa fração. Então eu preciso de um segundo retângulo, idêntico ao primeiro, também dividido em 16 partes iguais, de maneira que todos esses pedacinhos, tanto no primeiro retângulo quanto no segundo, tenham o mesmo tamanho. Então já tinha preenchido todo o primeiro retângulo, conseguindo 16 partes. Só que eu preciso de um total de 22 partes. Então eu venho para o meu segundo retângulo e tomo mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes para completar as 22 partes que eu quero, né, com relação a esse denominador 16 que está sendo considerado. Então a representação geométrica deste número 22/16 está aqui colocada. Se nós formos observar esta fração como divisão, vamos naturalmente encontrar um número maior do que 1. Haja vista que nós preenchemos um retângulo inteiro, que representa uma unidade, e mais uma parte de um segundo retângulo. Vamos à nossa divisão então. Eu quero dividir 22 por 16. Neste caso, como 22 é maior que 16, eu consigo sim distribuir uma unidade para cada um dos 16, pelo menos, né? Se eu fosse colocar duas aqui, ó, 2 vezes 16, 32, vai ultrapassar o valor de 22. Então, tem que ser uma apenas. 1 vezes 16, 16. 22 menos 16, 6. Então, agora eu tenho 6 unidades e 6 é menor que 16. Então, não posso continuar essa divisão considerando unidades. Eu tenho que pensar nessas unidades com respeito à classe imediatamente inferior, a classe dos décimos, e transformar, portanto, estas 6 unidades em 60 décimos. Então, o resultado vai vir na primeira casa depois da vírgula, que corresponde à ordem dos décimos. Então é 60 dividido por 16. Bom, a gente vai ter que fazer o exercício da tabuada, né? Se a gente pensar aqui, ó, no número 4, 4 vezes 16. Vamos fazer o cálculo mental. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 6, 24. 40 mais 24, 64. Já passou 60. Vamos verificar se o 3 pode ser utilizado. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 6, 18. 30 mais 18, 48. 48 é menor que 60. Então, de fato, é o 3 que nós devemos utilizar aqui. Então, 3 vezes 16, 48. 60 menos 48, 12. Como 12 é menor que 16, eu não posso continuar dividindo como décimos. Tenho que dividir agora como centésimos. Então, 12 décimos corresponde a 120 centésimos. O resultado ocupará a segunda casa após a vírgula. Então, eu tenho que retomar a tabuada do 16 para encontrar o valor correto que vai ocupar aqui a casa dos centésimos. Se nós formos pensar em 8, no número 8, 8 vezes 16, 8 vezes 10, 80, 8 vezes 6,
48. 80 mais 48, 128. Já ultrapassou o 120. Então, 8 a gente não pode utilizar. Vamos testar o 7. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 6, 42. 70 mais 42, 112. Podemos utilizar o 7. Então, 112. Fazendo subtração aqui, ó, vão sobrar 8 centésimos, que nós vamos transformar em 80 milésimos. 80 dividido por 16, 5. De fato, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 6, 30. 50 mais 30, 80. E com isso nós encerramos a nossa divisão e temos aqui, portanto, a representação decimal da nossa fração 22/16. Para fazer a marcação na reta numérica, nós vamos usar aqui o mesmo princípio utilizado para a representação geométrica. Então eu já sei que eu preciso dividir, né, as minhas unidades, ou seja, esse intervalo de 0 a 1 e esse intervalo de 1 a 2 em 12 partes iguais. Como eu já sei que eu vou ultrapassar uma unidade, eu não fiz a divisão aqui na primeira parte não, porque a gente não utilizaria. Mas tendo em mente que essa primeira parte também estaria dividida em 16 partes iguais. E eu preciso tomar, na verdade, 22. Então, 16 para 22 restam 6. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está o nosso 22/16, que é igual a 1,375. Neste caso aqui, ficaria mais difícil fazer a representação subdividindo as unidades em 10. Por quê? Eu precisaria fazer uma primeira subdivisão para contemplar os décimos, depois eu precisaria fazer uma segunda subdivisão para contemplar os centésimos, e dentro dessa segunda subdivisão eu ia ter que fazer a marcação do número, considerando que ele vem até a terceira casa após a vírgula. Então, por uma questão material mesmo, e por uma questão de representação na nossa reta, não fica legal você fazer a marcação deste número aqui utilizando as subdivisões com a quantidade de 10. É melhor que a gente siga o que a representação geométrica da fração propõe para nós. Tá certo? É uma questão de nomenclatura. Repare que nós estamos diante de uma fração cujo numerador é maior que o denominador. Essas frações recebem um nome especial. São chamadas de frações impróprias. E é possível fazer a representação dessas frações impróprias no que nós chamamos de forma mista, em que vamos conjugar um número natural e uma fração própria, ou seja, uma fração que tenha numerador menor que o denominador. Repare o seguinte, a gente pode usar a nossa representação geométrica aqui para obtermos a forma mista. Eu preenchi um retângulo todo e ainda peguei mais 6 partes do segundo retângulo. O retângulo todo representa uma unidade. Você pode verificar isso na nossa marcação na reta numérica também. Então, o número natural vai ser 1. É uma unidade e mais uma fração. Só que, no caso, uma fração própria. Qual é a fração que falta? A gente pode observar nesse segundo retângulo aqui. Nós tomamos 6 partes de um total de 16 partes. Então, a representação mista deste número aqui seria 1 inteiro, né? E mais 6
16 avos. Só que a gente não escreve o sinal de mais. A gente apenas escreve o nosso número natural aqui e a nossa fração própria ao lado. Então, 22/16 em termos de representação decimal, 1,375. Em termos de representação mista, 1 e 6/16.